Semente da fé. É só Jesus na sua vida. É só Jesus nesta causa. É só Jesus para te dar a vitória. Amados, situações ocorrem diariamente em nossa vida. E muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, até pensando consigo que nós conseguimos resolver, ou que alguém vai nos ajudar. Mas hoje eu vim aqui, através desta reflexão, dizer que é só Jesus que vai poder te dar vitória, porque outro não consegue, porque somente Jesus, ele tem a vitória certa, ele tem a chave certa, ele tem o poder e ele tem todo o poder em vossas mãos para te dar vitória. Meus amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós aprendemos isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque estava agora há pouco, eu estava meditando na palavra do Senhor. E eu estava meditando aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 21 a seguir. Olha o que diz as Escrituras. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto sagrado, nós aprendemos muito aqui. Jairo era um homem cujo a Bíblia vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga. Era um homem que era bem visto. Era um homem que tinha os seus status. Mas nós aprendemos com Jairo aqui que ele não olhou para os seus status. Ele não olhou para as suas tradições. Ele não olhou, para mais nada. Apenas ele foi até Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Quantas das vezes nós confiamos em nós mesmos? Quantas vezes nós confiamos na força do nosso braço, no nosso entendimento, na nossa inteligência? Ou quem sabe nós mesmos acreditamos em pessoas, em alguém que possa nos ajudar, como talvez um médico, um advogado, ou quem sabe, eu não sei a situação que você está vivendo, mas quem sabe você tenha depositado a sua confiança em outras pessoas. Mas nós aprendemos aqui nas Santas Sagradas Escrituras, com Jairo, que é só Jesus. Ele não olhou para nenhum daqueles que estavam ali próximo a ele. Ele não olhou para a sua fama, porque ele era o principal, ele era o primeiro ali daquela sinagoga. Ele não olhou para as suas crenças, ele não olhou para as suas tradições, ele olhou somente para Jesus. E o que nós aprendemos aqui é que ele foi até Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer sair dessa situação? Mas você tem ido até Jesus? Você tem corrido até Jesus? Porque foi isso que esse homem fez. Ele sendo o principal, ele sendo ali o principal daquela sinagoga, ele largou tudo e foi até Jesus. Quem sabe eu estou falando com você aqui pela primeira vez e você ainda não tenha tomado essa atitude. Você esteja vivendo dias difíceis, você esteja vivendo momentos difíceis, como todos nós estamos enfrentando. Mas eu quero te perguntar, você tem ido até Jesus? Olha o que nós aprendemos com essa palavra. Esse homem era um homem culto. Esse homem era um homem que tinha
status, era um homem que tinha tradições, suas crenças, dinheiro. Mas ele se viu em uma situação que ele pensou consigo: eu tenho que ir até Jesus. E foi isso que ele fez. Meus amados, e olha o que nós aprendemos aqui nas Santas e Sagradas Escrituras. O que ele diz? Olha o que ele diz. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo que venha e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Aquele homem, eu vejo que esse homem ele tinha uma sabedoria tremenda. Eu reconheço que este homem ele tinha um conhecimento da pessoa de Jesus. Mas quando eu olho para a vida de Jairo, ele sabe, ele entende que somente pela imposição de mão, somente com as mãos de Jesus sobre a sua filha, é que ela ia obter a cura. Somente com a imposição das mãos de Jesus é que ela ia sarar e ela ia ter vida. Sabe, muitos hoje buscam por uma cura. Jairo, com sua sabedoria, ele não queria somente que sua filha fosse curada, mas que a sua filha também viesse ter vida. E somente Jesus, ele é o dono da vida. Somente ele que pode determinar a vida. Somente ele que pode te dar a saúde e te dar vida. Meus amados, nós aprendemos muito aqui com este homem. Primeira coisa, é só Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos, Jairo foi em busca de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Jairo, ele não estava focado somente ali na cura da sua filha, mas ele estava focado em Jesus, que até então, o que a Bíblia diz? Que ele chega, ele se prostra diante de Jesus. Por isso que eu disse que este homem, eu vejo ele com uma sabedoria. Por quê? Ele chegou se prostrando. Ele chegou se adorando o Senhor. Ele chegou rogando muito ao Senhor, expondo diante de Deus a sua real necessidade. A terceira coisa que eu aprendo aqui com a vida de Jairo, que nem sempre é fácil, que nem sempre as coisas saem da forma que a gente quer, e que nem sempre nós não vamos ter obstáculo. Sim, nós vamos ter obstáculo. Às vezes são pessoas que querem ali nos desanimar. Se nós observamos no versículo 35, a Bíblia vai dizer, olha, e estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? Eram próprios amigos, eram próprios companheiros dele ali da sinagoga, eram próprios principais de funções como ele, eclesiásticas, eram próprios da casa dele, conhecidos, que tentaram atrapalhar, dizendo: olha, sua causa já não tem mais jeito, a tua filha já está morta, para que tu queres mais enfadar o mestre? Então a terceira coisa, meus amados, que nós aprendemos, nem sempre será os de fora, nem sempre será aqueles que não te conhecem, que vai querer talvez te desanimar, querer te parar, querer acabar com a tua fé, te jogar para baixo. Meus amados, mas nem por causa disso você tem que dar ouvidos a eles. Você tem que ir firme e fiel no seu propósito, naquilo que você está determinado. Jairo não deu ouvido para estes, mas ele ficou
determinado, focado naquilo que Deus, ou seja, que ele foi buscar de Deus. E olha o que Jesus diz para ele no versículo a seguir. No versículo 36, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, ouvindo as palavras que os seus amigos estavam desanimando ele, quando Jesus termina de ouvir aquelas palavras, o Senhor se volta para ele, para Jairo, e diz: não temas, crê somente. E hoje eu vim aqui para te dizer: não dá ouvido para que as pessoas falam, não dá ouvido para que a medicina tem falado, para que o juiz, o promotor, o advogado tem falado. Não dá ouvido para que as pessoas que têm te desanimado, para o que o inimigo tem soprado no teu ouvido. Crê somente. Crê somente em Jesus, porque é só Jesus que ele vai determinar a tua vitória. É só Jesus que vai dar sentença favorável para você. Meus amados, em quarto lugar, o que nós aprendemos aqui? Que ele somente tem que crer, porque o seu milagre já está determinado. Porque o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. E Jesus já tinha determinado, quando Jesus disse para ele, ó, crê somente, é porque já estava determinado. Ele só tinha que crer, só tinha que continuar confiando em Jesus. Por quê? O que ele deveria ter feito, ele já fez. Olha só, primeiro passo, o que é que ele fez? Foi até Jesus. Segundo, se prostrou diante de Jesus. Terceiro, adorou a Jesus. E quarto, ele expôs diante de Jesus a sua necessidade. Ele colocou diante do Senhor a sua necessidade, o porquê que ele estava ali. É por isso que Jesus disse, ó, crê somente. Mesmo que os outros estavam dizendo que a filha dele já tinha morrido, mas Jesus disse, crê somente, somente isso. E Jesus está dizendo para você hoje, crê somente. Crê que o teu milagre vai acontecer. Crê que o milagre na vida do teu filho, do teu pai, da tua família, vai acontecer. Em quinto lugar, o que é que nós aprendemos aqui? Que vai ser grande a tua vitória. Que vão ficar espantados com o teu milagre. Foi assim que aconteceu na vida de Jairo. Quando Jesus foi até sua casa e chegou ali e já estava tendo o culto fúnebre, já estavam velando aquela menina. A Bíblia diz que Jesus colocou todos que ali estavam com um pensamento que já não tinha mais jeito, colocou para fora. Então Jesus chegou naquele lugar, pegou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. E aquela menina se levantou. E foi grande o milagre. É por isso que eu quero te dizer, meu amado. É por isso que eu quero te dizer que o teu milagre vai ser grande. O teu milagre vai ser grande, que muitos vão se surpreender. Até mesmo aqueles que não acreditavam, que não davam crédito. Eles vão se espantar com o tamanho milagre que vai acontecer na tua vida. Porque é só Jesus. É só Jesus que tem o poder para te dar esta vitória. Foi assim que aconteceu. Quando Jesus chegou naquele lugar, olha, e diz assim, ó, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. A multidão que estava ali, aqueles que estavam pensando o contrário, pensando que já não tinha mais jeito, ficaram tudo espantados com tamanho milagre. Meu amado, se você crê em Jesus, se você for
até Jesus. Se você se prostrar aos seus pés dele, se você adorar, se você crer, o teu milagre também vai ser muito grande. E todos vão ficar espantados, porque o Senhor é fiel. Então eu vim hoje, nesta reflexão, dizer que é só Jesus na tua vida. É só Jesus para te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Meu amado e Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de ti, meu Pai, a vida deste irmão, a vida desta irmã, a vida deste jovem, desta criança, ou seja, Senhor, a vida, meu Pai, desta pessoa que neste momento ora comigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós aprendemos aqui, meu Deus Pai, que certas situações, para não dizer todas, ó Deus, porque tem situações, Pai, que nós conseguimos, meu Pai, resolver com as nossas mãos, com as nossas forças. Sim, Senhor, porque o Senhor nos capacitou para isso. Mas nós sabemos, Pai, que tem situações, Deus, Pai, que é só o Senhor Jesus. Quem sabe, meu Pai, esta situação que este irmão, esta irmã, esta pessoa esteja vivendo agora, Senhor, seja somente o Senhor, meu Pai, que tem o poder para resolver. Quem sabe ela já tenha tentado de todas as formas e não tenha conseguido, não tenha alcançado êxito. Mas hoje eu estou aqui, meu Pai, para unir a minha fé juntamente com a fé desta pessoa, Senhor, e nós queremos decretar e dizer, meu Pai, que é só o Senhor. Diga aí, meu irmão, diga comigo, Jesus é só o Senhor. Jesus é só o Senhor que vai poder mudar a minha história. Diga para Ele quer te ouvir, meu amado. Diga, porque Jesus, nós estamos aqui, Senhor, unindo a nossa fé e dizendo, Jesus, é só o Senhor que pode mudar a minha história. É só o Senhor que pode mudar a história deste irmão, desta irmã. Só o Senhor que pode mudar, meu Pai, essa situação, porque, meu Deus, foi assim na vida de Jário. Meu Deus, eu sei que conosco não é diferente, a partir do momento que nós for até a Ti, meu Deus, Pai, meu Pai, é a forma que ele obteve vitória. Assim, meu Pai, como o Senhor entrou na casa de Jário, assim como o Senhor trouxe solução para aquela casa, trouxe solução para aquela família, trouxe solução para aquele problema, Senhor, que o Senhor também venha trazer solução, meu Pai, para esta casa, para esta família, para a vida deste irmão, para a vida, meu Pai, dessa irmã, para a vida, meu Pai, desta pessoa que ora juntamente comigo. Pai, nós unimos a nossa fé, nós unimos o nosso clamor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu decreto vitória no nome de Jesus, o Senhor. Amém? Meu amado, você somente tem que crer. Assim como Jesus disse para Jário, somente crer. Crer que o Senhor Jesus, Ele já entrou com providência aí na sua vida. Amém? Meus amados, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, que você venha se inscrever no nosso canal. E não deixar de estar ativando o sininho para todas as vezes que nós postar um vídeo novo, você seja notificado. Lembrando que todas as quartas e todos os domingos, nós sempre estamos postando uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida. E no final nós sempre estamos orando, como nós fizemos hoje, por você e pela sua família. Amém? Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus seja convosco. O seu irmão em Cristo, Jesus, o pastor Fernando, vos despede com a paz do Senhor Jesus. Amém?